executar o seu trabalho. Louvar a Deus também pelo meu evangelista Paz, que está na direção desse trabalho. Concedeu esta confiança e esta responsabilidade, essa oportunidade de expor aquilo que Deus colocou no meu coração hoje nessa noite. Aleluia! Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Glória! Diante do seu problema, da sua situação, Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? No caso do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 8, verso número 1, a palavra do Senhor diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que é impossível a lei do Cristo, como está enferma pela carne, Deus que deu o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Gostaria de reforçar o verso número 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carta do apóstolo Paulo também, carta do apóstolo Paulo a Tito, se encontra um pouco à frente, depois de Timóteo. Isso é o apóstolo Paulo a Tito, o verso, capítulo número 3, verso número 3 e o número 4. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: porque também nós éramos outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias consuficiências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida. Aleluia! Feche sua Bíblia, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, te agradecemos porque o Senhor é fiel, justo e poderoso. Pai, esta noite eu me coloco diante da tua presença como ser humano falho, como ser humano pecador, cheio de erros, falhas e pecados. Meu Deus, eu me coloco aqui com a minha insignificância. Eu peço ao Senhor para que nos dê poder e misericórdia da tua palavra, para que nós possamos pregar o seu Evangelho. Meu Deus, sei que sou pecador, sei que sou cheio de erros, e é por isso que eu peço para que o Senhor tenha misericórdia da minha alma e da minha vida, Senhor. Meu Pai, mas eu te peço para que nessa noite o Senhor abra as portas dos céus e derrama a tua glória sobre este lugar. Meu Deus, não porque eu mereço, meu Pai, mas para mostrar para o seu povo que é o Senhor quem usa os teus servos, e não os teus servos que usa o Senhor. Oh meu Deus, que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa falar conosco, falar aos nossos corações, a sua palavra possa invadir os nossos corações e fazer morada aqui dentro do Senhor. Oh Pai, eu te peço mais uma coisa, Senhor. Manda anjos e acampa anjos ao redor desta igreja, meu Pai. Aleluia! Que esses anjos, meu Deus, tragam brasas de fogo acesas direto no teu santo altar, meu Deus, e espalhem por toda esta igreja, meu Pai. E que cada crente batizado com o Espírito Santo possa sentir a tua presença sobre este lugar. Porque nós queremos que o Senhor está aqui nesta noite. Aleluia! Ó Pai, continua conosco. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vou descer aqui no seu assento. Tome o seu assento e glorificamos. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Amados, as duas cartas que nós lemos, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. A primeira, ela é escrita, direcionada
direcionada e tem como destinatário os romanos, na segunda carta escrita do apóstolo Paulo para Tito, era um filho da fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como plantador de igreja, ele viajava e abria igrejas, e nessas igrejas ele deixava pessoas de sua confiança, tomando conta, liderando aquela igreja, mas sempre escrevendo palavras de exortação, de elogio, escrevendo palavras de fé, de esperança. E ele também escreve essa carta. Só que o que eu quero abordar aqui nesta noite é aquilo que o apóstolo Paulo vem pregando desde o início do seu ministério até o fim da sua carreira. Porque todos nós que estamos aqui nesta noite, não só nós que estamos aqui nesta noite, mas todo o povo de Deus que se intitula, se denomina por cristão, ele sabe reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele sabe reconhecer que Cristo, ele veio a este mundo, se fez pecador, não conhecendo o pecado, mas se fazendo semelhante ao pecador. Ele padeceu pelas mãos das principais lideranças, ele foi morto e ressuscitou, mas ele foi morto como sacrifício para o meu e para o seu pecado. E Paulo, ele insiste em dizer que nós temos dois Adãos, e nós se intitulamos, se nós nos denominamos por cristão, nós devemos entender que do menor até o maior, do preto ao branco, do rico até o pobre, todos nós somos pecadores. Eu e você que estamos aqui nessa noite somos pecadores, e nós estamos e devemos nos arrepender dia após dia. Nós que estamos aqui dentro, as pessoas que estão lá naquele grupo, as pessoas que se prostituem, aqueles que são usuários de drogas, aqueles que são dependentes do álcool, todos eles, todos nós somos pecadores. Aqueles que são assassinos, aqueles que roubam, aqueles que matam, aqueles que traficam, aqueles que mentem, todos nós somos pecadores. O peso é o mesmo para mim, para você e para eles. E nós devemos entender isso, porque nós devemos reconhecer a nossa insignificância diante de Deus. Nós devemos entender que eu e você, a nossa carne e osso, ela não vale nada. Porque nós devemos entender que aquilo que tem mais de valioso dentro de nós é a esperança da vida eterna. Aleluia. Que Cristo deu a oportunidade que eu e você tivéssemos direito dela. Nós devemos entender que o que separa nós para aqueles que estão fora do caminho do Senhor é que eu e você escolhemos a melhor parte. O salmista Davi escreveu dizendo: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então o que separa nós que estamos aqui dentro da casa de Deus, que estamos no caminho do Senhor, para aqueles que ainda não estão no caminho do Senhor, ou ainda não se encontraram com o Senhor, é porque nós escolhemos a melhor parte. Qual é a melhor parte? Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Glória a É Deus. por causa dele que nós vamos ao céu. A palavra do Senhor, ela vem a nos dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Para ir até Deus, primeiro temos que ir até Jesus, porque Ele não nos mostra um caminho, pelo contrário, Ele é o próprio caminho. Aleluia. Porque Ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós devemos entender e devemos reconhecer que assim como uma planta ela precisa do solo para sobreviver, e quando ela é arrancada daquele solo, passam-se os dias, aquela planta ela vai se murchar, ela vai se secar e ela vai morrer. Assim somos nós para com Deus. Só existe vida no ser humano enquanto nós estamos conectados com Deus. Eu vou repetir isso daqui, mas isso é muito forte, porque só existe vida no ser humano quando estamos conectados. Aleluia. Porque Deus é a razão da nossa vida, Deus é a razão da nossa esperança, Deus é a razão do nosso viver. O salmista Davi escreveu dizendo: eu me
levantei, porque o Senhor me sustentou. Se estamos aqui nesta noite, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. É uma palavra que mexe muito com o meu coração, que é uma palavra que diz Ebenezer. O que significa isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, se não fosse as mãos do Senhor nos ajudando dia após dia, nós já teríamos padecido. Se não fosse as mãos do Senhor nos sustentando dia após dia, nós já teríamos morrido. Mas no momento em que você acorda, até o momento em que você dorme, quando você começa a respirar, a graça de Deus já te alcançou no primeiro momento do seu dia. Porque se você está respirando, se você está vivo, se você está sentado aqui nesta cadeira, se você está me ouvindo, está me enxergando com os seus olhos, não é porque a sua própria capacidade humana te permitiu de viver isso, não. É porque Deus te permitiu de viver isso. Porque se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Se Ele quiser, Ele manda. Se Ele não quiser, Ele não manda. Se Ele quiser ceifar a minha vida aqui agora, Ele ceifa. Mas se Ele quiser me dar vida por muitos anos, Ele continua me dando vida. Porque nós devemos entender que o controle está nas mãos de Deus. E grave isso na sua mente, no seu coração, porque eu quero voltar aqui. Mas pense nisso e guarde isso no seu coração. A minha e a sua vida está no controle, nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia! Porque nós, sendo pecadores, estávamos condenados à morte. Porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. E a morte tem em sua mão um aguilhão. E o que dá força a este aguilhão é chamado de lei. E o apóstolo Paulo, ele diz que teve dois Adãos. O primeiro Adão é aquele que esteve lá no Éden. O primeiro Adão é o modelo principal de todo ser humano. O primeiro Adão é aquele que foi criado por Deus a partir do barro, foi estruturado e feito imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E nós devemos, e é importante você entender isso, por quê? Porque todos nós estávamos condenados ao pecado por causa do nosso pecado original. Porque quando o pecado entra no mundo, lá no Jardim do Éden, a partir dali todos nós que somos descendência de Adão, também estávamos condenados ao pecado. Porque assim como disse o salmista Davi, em pecado fui gerado, em pecado me concederam a sua mãe. Todos nós já nascemos condenados ao pecado. Todos nós já nascemos pecadores. É por isso que eu digo e enfatizo em dizer que para as pessoas que estão no caminho do Senhor e para aquelas pessoas que ainda não encontraram o caminho do Senhor, a única diferença é que nós escolhemos a melhor parte, porque todos nós somos pecadores. E vai ter quem vai dizer: eu não estava no Éden, quem pecou foi Adão, quem caiu foi Adão, eu não mereço me tornar e ser considerado pecador, porque não foi eu quem pequei lá no Éden. Mas assim como uma forma, se ela for amassada, todas as coisas e todos os modelos em saírem daquela forma, a partir do momento em que ela for amassada, também sairão amassados. Então, se Adão pecou lá no Éden, logo nós que somos descendentes de Adão, também vamos nascer com o nosso pecado original e também vamos nascer como pecadores. E você pode até dizer, e há quem diga: eu não estava no Éden, não merecia herdar a culpa do pecado, mas nós também não estávamos na cruz do Calvário e não merecíamos herdar o perdão, mas nós herdamos o perdão de Deus pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aplicar uma coisa aqui nesta noite. O primeiro Adão estava cercado em um ambiente que era favorável para ele. Ele não precisaria trabalhar, porque Deus entregaria tudo nas suas mãos. Ali ele se alimentaria, ele comeria, ele beberia de tudo aquilo que Deus proporcionasse para ele. Mas mesmo assim, ele erra e se corrompe no melhor cenário. Mas o segundo Adão já é diferente. O segundo Adão, ele vem num cenário de destruição. Ele vem num cenário onde as pessoas procuram matar, procuram perseguir, procuram contra a vida dele. Mas mesmo
mesmo assim Ele vence. E eu quero aplicar uma coisa para o seu coração aqui nesta noite. Não importa o cenário que você estiver, você pode ser vencedor independente do cenário. Deus, Ele não precisa de um cenário favorável para tornar você um vencedor, uma vencedora. Adão tinha tudo em suas mãos e mesmo assim errou. Jesus, Ele foi posto 40 dias no deserto, foi chicoteado, foi humilhado, foi pisoteado, mas mesmo assim Ele venceu. Então não é o cenário, não é o lugar que vai definir a sua história, que vai definir a sua vida, mas eu trago uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Independente do deserto que você esteja atravessando, Deus te fará vitorioso neste deserto. Cenários favoráveis para operar na nossa vida. Aleluia. Deus, Ele não depende de cenários favoráveis para operar no nosso coração. É Deus. Eu queria poder abrir o meu peito aqui nesta noite e mostrar para todo mundo aquilo que eu estava sentindo e aquilo que eu estava passando. Mas infelizmente isso não é possível. E muitas das vezes nós passamos por lutas e por momentos de decepções em que só a gente e Deus sabe. Muitas das vezes a gente sai da nossa casa se sentindo um lixo, sendo humilhado, com o nosso coração quebrantado. A gente sai de casa com o nosso coração entristecido e a gente pensa que por a gente estar assim, Deus, Ele não vai operar nas nossas vidas. Mas assim como o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Deus, Ele é o Deus que opera no momento da fraqueza, eu também prefiro crer que Deus, Ele opera nos momentos de crises, nos momentos de dificuldades. Então, independente do momento em que você esteja vivendo, eu não sei se você chegou aqui nesta noite entristecido, eu não sei se você chegou aqui nesta noite endividado, eu não sei se você chegou aqui nesta noite com alguém tentando te trair, tentando trair a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza em te dizer: independente do seu momento, Deus pode operar sobre a sua vida. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Independente da situação, Deus, Ele opera sobre a sua vida. Glória. Você vem para cá, interna dentro de você, não sabendo o que fazer, e só você e Deus sabiam o que você estava passando. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, Deus também está dizendo para o meu próprio coração, que nos momentos de fraqueza, Ele vai operar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O tema central desta pregação, porque uma coisa é certa, e nós devemos reconhecer isso, que Jesus Cristo, Ele padeceu, morreu, e teve um sacrifício pelo meu e pelos seus pecados. Só que a morte de Cristo, por muito tempo, ela foi uma incógnita, porque os discípulos não queriam acreditar que Jesus Cristo iria morrer. Um dos motivos de Judas trair a Jesus foi porque Judas, ele acreditava que viria um herói para que pudesse salvar o povo das mãos dos romanos, porque o povo judeu, ele estava sendo governado pelos romanos. Então Judas acreditava em seu coração que viria um herói que salvaria o povo de Deus das mãos dos romanos. Só que quando Judas, ele começa a entender e ele percebe, porque Jesus, ele falava que iria padecer e que iria morrer, Judas, ele se corrompe dentro do seu coração, ele se entristece dentro do seu
próprio coração. Porque ele esperava alguém que fizesse uma revolução. Alguém que fosse como Moisés, viesse e tirasse o povo do Egito. Alguém que viesse e tirasse o povo das mãos do romano. E quando Jesus ele começa a pregar que ele iria morrer e iria padecer, Judas, ele, dentro de si, ele entende, não, esse daí não é o herói que eu quero ver. E ele decide entregar Jesus na mão dos fariseus e dos romanos. Pedro também era outro que não entendia sobre a morte de Jesus Cristo. Porque, certa feita, Jesus ele estava pregando que ele havia de padecer e de morrer nas mãos dos seus inimigos. E Pedro ele começa a repreender Jesus, e olha que astúcia de Pedro. Já imaginou você repreendendo um líder seu, um mestre seu? Já pensou eu e você repreendendo alguém que é autoridade acima de nós? E Pedro ele começa a repreender Jesus, que era o seu mestre. Não vai correr nada. O Senhor não vai padecer nada. Aí Jesus ele fala assim: para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia que naquele momento Satanás tinha entrado no coração de Pedro e não tinha deixado Pedro entender o sacrifício da morte de Cristo. E pera lá, às vezes você não está me entendendo, mas tudo já vai se encaixar daqui a pouco. E por que eu prego sobre isso? Porque muitas pessoas acham que Satanás ele venceu a Jesus, por Jesus ter sido humilhado, ter sido chicoteado e por Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Mas nada disso ele saía fora do plano que Deus tinha projetado para Jesus Cristo. O plano sempre foi a cruz, o plano sempre foi o sacrifício, o plano sempre foi a noite de açoites, o plano sempre foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós vamos ver isso mais explícito ali quando Jesus ele chama os discípulos para orar no Monte das Oliveiras. E ele chega ali ao pé do monte, e ali no pé do monte ele tira Pedro, Tiago e João do resto dos outros discípulos, e ele vai mais à frente com Pedro, Tiago e João, que eram mais íntimos dele. E ali ele começa a orar, e ele entra num estado de extrema agonia, porque ele começa a sentir todo o peso do sacrifício, tudo aquilo que ele iria viver dali para frente, porque ali é a última oração de Jesus no monte. Então Jesus está ali orando, e ele começa a sentir o peso, e a Bíblia vai nos dizer que a alma de Jesus ela se entristece. Jesus ele entra num estado de agonia extremo e intenso, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele começa a suar sangue, e isso nos dias de hoje é conhecido na medicina como hematidrose, uma condição física que quando a pessoa ela é exposta a um nível de estresse tão alto, aquela pessoa, os seus poros eles se dilatam, e o sangue ele começa a se misturar com o suor, e aquela pessoa começa a expirar sangue. Então Jesus ali no Getsemane, ele estava num estado de extrema agonia e num estado de extrema aflição no seu coração. E é ali que Jesus ele expõe o seu lado mais humano. No Getsemane, nós estamos vendo Jesus expondo o seu lado mais humano, porque ele se volta para Deus e ele diz assim: Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. E eu creio dentro do meu coração, a Bíblia não diz nada disso, eu creio dentro do meu coração que quando Jesus ele diz essas palavras, eu creio que Satanás até pensou em comemorar. Porque se aquele cálice fosse retirado das mãos de Jesus, se aquela missão fosse retirada das mãos de Jesus, não teria sacrifício, não teria salvação e não teria vida eterna. Mas aí ele reconhece que ele está sendo muito humano. E não é errado dizer que Jesus era humano. Não, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Porque a palavra nos diz que ele se fez pecador, não conhecendo o pecado, mas se fez como um de nós. E Jesus ele reconhece e ele pensa assim, e eu creio que ele pensa assim: não, mas eu estou expondo muito meu lado humano aqui, deixa eu mudar essas palavras.
dele dizer assim: Senhor, se for possível, aparta de mim este cálice. Ele lembra daquilo que ele veio fazer, ele lembra da sua missão, ele lembra da sua função como servo. Ele diz: mas que não seja feita a minha, Aleluia. mas a tua vontade. Glória. Aleluia. E é nesse momento que Satanás ele começa a perder. Jesus. E é nesse momento que Satanás, que o inferno ele começa a perder. Glória. Porque Jesus não abre mão da sua missão. Glória a Jesus ele Deus. não abre mão do sacrifício. Jesus ele não abre mão da missão que lhe foi dada pelo Pai. E ele não desiste. E quando os soldados vêm para levar Jesus, ele se entrega. E ali começa o plano da redenção para os seres humanos. Ali o plano da redenção, ele começa a ser posto em prática. Ele começa a ser iniciado porque Jesus ele é entregue na mão dos seus acusadores. Ele passa por uma noite de julgamentos. Ele passa por uma noite de açoites. Ele é colocado uma cruz nas suas costas e uma coroa de espinhos na sua cabeça. Estudiosos vão dizer que os espinhos chegam a perfurar o crânio de Jesus. E a noite de açoites ela foi tão intensa que as costas de Jesus ela fica aberta e os seus músculos são expostos. E quando Jesus é posto uma cruz nas costas de Jesus, nos ombros de Jesus, ele começa a carregar aquela cruz. E ali está o caminho mais importante da humanidade, que é a via dolorosa. E porque a via dolorosa, meu irmão evangelista Vlad, ela é tão importante para a humanidade, porque é ali que a salvação ela começa a se iniciar. Aleluia. É ali que a salvação ela começa a surgir. Porque enquanto Jesus está subindo naquela via dolorosa, sendo açoitado, sendo humilhado, sendo transpassado, quando ele começa a subir ali, e as suas lágrimas e o seu sangue vai caindo pelo chão, ali estava dando início ao maior plano de Deus para a humanidade. Aleluia. Que é nós temos o direito de sermos cidadãos dos céus. E nós temos o direito de herdar a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim como diz o louvor, no Calvário ele foi subindo devagar, Eita, glória. derramando sangue quente pelo chão. Aleluia. Mas com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando Glória a Deus. a salvação. Glória a Deus. Se Satanás pensou que tinha vencido Jesus, quando Jesus estava com a cruz nas suas costas. Se Satanás pensou que tinha vencido Jesus, quando Jesus estava subindo a via dolorosa, todo açoitado e todo chicoteado, ele pensou errado, porque ali ele perdeu mais uma vez, porque a morte de Cristo é salvação para as nossas almas. Glória a Deus. Aleluia. A morte de Cristo é
Deus tocando sobre o seu coração. Glória, glória, glória. Perdoando os seus Aleluia. pecados, Oh, perdoando as suas glória. falhas, Aleluia. perdoando Glória, todos os seus glória. defeitos. Aleluia. Aleluia. Porque quando ele diz está consumado, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. Jesus! E se antes a gente não podia habitar ao céu, agora nós podemos, porque Jesus Cristo se sacrificou por nós. Aleluia. Nazaré. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Glória. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. 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 Oh, glória. 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 Aleluia. 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 Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. 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 Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. 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 Glória. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glórias a Eu queria Deus. dizer isso aqui nessa noite, eu preciso terminar de pregar. Mais 2 minutinhos, a gente vai entregar um canto. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória. Mas tem uma coisa. Ele se sacrificou por nós, padeceu e morreu na cruz do Calvário. É verdade. Mas quem diz que a morte venceu a Cristo está errado. Jesus. Porque a morte ela não vence a Cristo. Tem um livro, seu autor chama John, esqueci o sobrenome, mas o título do livro é A Morte da Morte da Morte de Cristo. Porque mesmo todos os pecados e as transgressões e a iniquidade do mundo inteiro estando sobre Jesus na cruz do Calvário, a morte ainda não conseguiu vencer a Cristo. Glória. Pelo contrário. Mas pregador, você não está dizendo que Cristo morreu? Sim, Cristo morreu. Só que entenda isso nessa noite. A morte ela não conseguiu vencer a Cristo. Aleluia. Porque para ela vencer a Cristo, Cristo teria que ter pecado e ele não pecou. Oh, Ele glória. apenas tomou para si todos os pecados da humanidade. Aleluia. Então a morte foi na cruz da direita. Venceu o rapaz que estava na cruz da direita, porque o rapaz da cruz da direita tinha pecado. A morte foi na cruz da esquerda. Venceu o ladrão da cruz da esquerda, porque o rapaz das cruz da esquerda tinha pecado e a morte tragou ele. Só que quando a morte chegou na cruz do meio para levar a vida de Jesus, ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E lembra que eu falei para você guardar dentro do seu coração sob controle, porque mesmo na cruz do Calvário, Jesus está dizendo e Jesus está mostrando que o controle e a última palavra ainda sai da boca dele. Porque quando a morte chega para pegar ele, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrando para mim, mostrando para você que o controle está na mão dele. A morte não vai vencer ele, a morte não vai
Deus está no controle. 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 Evangelista, pode ir. Deus está no controle. Diaconisa Jennifer. Deus está no controle. Diaconisa Maria. Deus está no controle. Diaconisa Nilda. Deus está no controle. Regaçando para Cristo da batida. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, não. Ele não perdeu o controle, não. Ele ainda está no controle das nossas vidas. E para que se confirme essa palavra, sinta o toque do Espírito Santo neste momento. Aleluia. Tem alguém que crê que Jesus está na casa? Tem alguém que crê que a nuvem da glória